Quando o coração estiver aflito, se lembre de quem Ele é. Pra ver o Pai, olhe para o Filho. Deus que se revelou a nós, a vida eterna já nos deu. A alegria e paz começam aqui. Pra si um povo escolheu, andemos para o encontrar. E então vamos cantar, voltando ao eterno lar, pela estrada que nos conduz, vivendo no seu amor. Quando o coração estiver aflito, se lembre do que Ele fez, tudo que criou e sustenta, pelo poder da sua mão, nos estendeu a adoção. Somos filhos da aliança eterna. Na morte, na ressurreição, unidos somos no Senhor. E então vamos cantar, voltando ao eterno lar, pela estrada que nos conduz, vivendo no seu amor. Então vamos cantar, voltando ao eterno lar, pela estrada que nos conduz, vivendo no seu amor. Quando o coração estiver aflito, se lembre de quem Ele é. Vamos meditar na palavra. Estão me ouvindo bem aí no fundo? Não está embolada a minha voz? Tá limpa? Tá um pouquinho embolada? Melhorou agora? Melhorou? Alô, som. Aumenta o grave aí. O grave não, é o agudo. De manhã eu tenho voz grossa, mas só de manhã. Palavra de Deus, Deuteronômio. Tá ouvindo aí agora? Deuteronômio, capítulo 8, versos 1 a 5. Você fala de novo, vai pregar essa passagem, pastor? Já preguei algumas vezes aqui. Inclusive, eu ouvi uma última pregação, foi em 2022, no começo do ano. Eu estava com essa roupa. Depois que eu me arrumei, se for ver o vídeo lá, eu acho que eu estava com essa roupa. Você vai pensar que é o mesmo irmão mesmo, né? Acho que era um blazer preto. Deuteronômio 8. Só que nós temos sempre algumas nuances diferentes, ênfases diferentes.
importantes para a nossa caminhada cristã. Deuteronômio 8, versos 1 a 5. O nosso tema hoje é este: Deus, nosso Pai e provedor. A Escritura registra: cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com um maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Sabe, pois, no teu coração, que como um homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor, teu Deus. 2 propósitos para a pregação de hoje. Vocês ouviram na minha oração do sofrimento e vicissitudes que muitos têm passado. E você pode ser uma bênção para todos eles. Mas nós temos visto que de tempos em tempos, os membros da igreja sofrem por diversos motivos. E muitas vezes nos sentimos desestimulados a continuar na caminhada. E de tempos em tempos, nós temos que pregar as mesmas palavras, a fim de que cheguemos à terra prometida, a fim de que não desfaleçamos em nossa jornada. Então, o primeiro propósito é fortalecer a fé dos que sofrem, principalmente para que mantenham a obediência. Porque no sofrimento, nós somos tentados a desobedecer a Deus e arrumar maneiras de nos salvar. Então este é o primeiro propósito: fortalecer a fé dos que sofrem, principalmente para que se mantenham obedientes, apesar de tudo. E o segundo propósito: exortar os incrédulos. Muitos de nós nos tornamos incrédulos em Jesus. Não cremos que dele vem o nosso sustento e de que ele é o pão que sustenta a nossa alma. Este é o meu segundo propósito: exortar aqueles que estão incrédulos para que tenham fé em Jesus, porque ele é o pão de Deus que desceu do céu e é ele quem supre a tua alma. Em nossa peregrinação, dependemos do Senhor quanto à proteção, provisão e orientação. Muitas vezes, diante do deserto, podemos estar desorientados. E Deus tem me dado algumas situações de lidar com pessoas que têm recorrentemente dito: eu nunca fui orientado. Eu nunca fui orientado. O que, de certa maneira, me causa um escândalo. Porque parece-nos que as coisas mais elementares da fé cristã têm sido deixadas de lado. Muitas vezes estamos desorientados. E nós sabemos, pela história bíblica, que uma das formas de Deus nos orientar ou reorientar no deserto é o próprio deserto. Não só o próprio deserto, mas algumas vezes o sofrimento. Que fique bem claro, nem todo sofrimento pelo qual passamos está relacionado a algum tipo de pecado específico. O seu sofrimento pode não
advir de um pecado. Contudo, os sofrimentos pelos quais podemos passar têm a ver sempre com Deus trabalhando em nós. Deus está trabalhando em nós através do sofrimento. Igual uma vez, uma anedota, né? Uma pessoa estava passando na frente de uma igreja, aquela gritaria, né? Uma gritaria, um barulho. E aí uma pessoa falou, o que está acontecendo aí? E aí o obreiro diz, Deus está operando. E ele respondeu, mas é sem anestesia? Às vezes você na sua vida está passando por algum sofrimento, está passando pelo deserto, gritando, gritando, gritando. E parece que não tem anestesia. Parece que não há consolo. Mas Deus está trabalhando. E nesses casos, muitas vezes, sim, sem anestesia. E você tem se mantido obediente? Ou pronto a desviar-se dos seus caminhos? Certamente, se você está aqui hoje, você tem feito algum esforço pela parte da graça de Deus de manter a obediência. E eu louvo a Deus pela sua vida e pelo ministério dele na sua vida. Porque muitos, quando são operados sem anestesia da parte de Deus, desobedecem e já não andam mais entre o povo de Deus. Sendo assim, nós sabemos do contexto. Moisés escreveu este livro já próximo às planícies de Moabe, ali na região sudoeste, no oriental do Jordão. Está preparando o povo para a entrada na terra prometida. E a terra é uma novidade. Daqui a pouco a liderança será transicionada para Josué. E então eles serão recebidos na terra. Nesse livro, Moisés exorta e pastoreia o povo de Deus. E um dos focos ou enfoques de Moisés é: sejam obedientes a Deus. Não negocie a integridade. Não negocie os mandamentos. E você pode ser tentado a negociar princípios elementares da palavra de Deus, convicções. E a recomendação deste livro como um todo para o povo que entrará na terra prometida é: não abram mão da lei de Deus, sejam obedientes. Não desviem o seu coração. Eles são chamados, então, à obediência. E aqui nós temos duas exortações. A primeira é esta que eu acabei de dizer. Guarda os mandamentos. E lembre-se, eles estão às portas da terra prometida. Eles deixam para trás 40 anos de história de peregrinação. 40 anos no deserto, que na Bíblia significa lugar de prova, vale de sofrimento, escola de Deus para o nosso coração. E a primeira, então, palavra é esta: guarda os mandamentos. Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais na terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Então este é o primeiro ponto. Nós temos aqui a reiteração do pacto. Um pacto que Deus prometeu: abençoar o seu povo pela obediência e deixar de abençoar por causa da obediência, da desobediência. Então a aliança, no sentido nacional, para Israel era condicional. Eles só seriam prósperos
na nova terra se obedecessem a Deus. Se eles não obedecessem à lei, eles sofreriam os males. E quem tem acompanhado os estudos no livro de Juízes está entendendo melhor isto. No sentido de que eles tinham feito uma aliança com Deus. E a fidelidade era imprescindível para a sua prosperidade. É um pacto unilateral em que Deus garante. No entanto, no que diz respeito a bênçãos materiais, a obediência era uma exigência. Então, vocês que chegaram até aqui, a palavra de Moisés, guarde os mandamentos. Se vocês abrirem mão deles, por causa do sofrimento que vocês passam, e há muitos tipos de sofrimento que eu citei aqui: enfermidade, doença, solidão, fraqueza espiritual, dúvidas profissionais, angústia na alma. São muitas as tentações. Mesmo assim, o princípio permanece. Guarda os mandamentos, para que sejam prósperos os teus dias. Se você está no vale no sofrimento, no vale da dor, sem anestesia, qual é a recomendação? Permaneça obediente a Deus. E se você está aqui hoje, é uma das, não é a única, você pode estar aqui com o corpo, né, e a mente em outro lugar, mas é uma das formas de você revelar o seu desejo de obedecer a Deus. Mas o meu foco principal da mensagem de hoje está aqui, na segunda exortação. A primeira é guarda os mandamentos. A segunda, lembra-te de como Deus te guiou. Eles já passaram pelos 40 anos. Lembra-te de como Deus te guiou. E o ponto é, Deus tem trabalhado em você no sofrimento. Conforme Ele vai usando o seu cinzel de artífice, tirando todas as partes desnecessárias para torná-lo à semelhança de Cristo, o que tem se revelado a cada martelada? A história é cada martelada. O que está sendo revelado? Nos filhos de Deus, o propósito é que Cristo seja revelado em você. Lembra-te de como Deus te guiou. Deus trabalha em você e em mim por meio do sofrimento também. Não é um meio exclusivo, tá bom? Tem a misticismo cristão que diz assim: quem não vem amor, vem por dor. Falso. Todos os que vêm ao Senhor, vêm por amor. Amor de Deus, por seu Filho e pelos eleitos. Só pelo amor que nós viemos a Deus. Então, a peregrinação do deserto foi um momento de disciplina. E o versículo 2 a 4 registra: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos. Esse é o ponto. Deus te guiou. Deus te deixou perecer 40 anos para quê? Para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no seu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. O que o cinzel do artífice, ao tirar cada pedaço, cada lasca da tua vida, o que deve revelar? O que está em seu coração. O que está no meu coração. Ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com o maná que tu não conhecias, nem teus pais conheciam, para te dar a entender
que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Tirou-lhes toda a possibilidade de sustento. Já pensou nisso? Você olhar para o lado e não ter socorro algum? E eu sei que alguns aqui enfrentam isso. Não só na nossa igreja, como no Brasil todo. De não ver uma porta de escape. E neste caso, quem foi o agente desta escassez? Deus. Não foi o diabo. Coitado do diabo, leva a culpa por um monte de coisa que ele não faz. Foi Deus quem tirou todas as possibilidades de sustento do seu povo. Qual o objetivo? Provar as intenções do coração. O que se passa no seu coração quando tudo vai mal? Deus ensinou a depender dele. Tirou tudo para que eles não tivessem apoio algum. Para aprender e disciplinar o seu coração, a fim de confiarem somente nele. Você já tiveram essa experiência de ter que confiar no Senhor porque não tem outro jeito? Bom, Senhor, eu vou dobrar meu joelho aqui porque não dá mais. Não há mais solução que eu possa dar para este sofrimento. E aí você se ajoelha, se humilha e você vê as portas se abrindo. Você vê as soluções sendo dadas ao longo do tempo, ainda que demore muito. Deus tirou-lhes a possibilidade de sustento para provar as intenções do coração, ensinou a depender do Senhor, proveu o que era necessário sem a ajuda deles. Eles saíram para o campo, lá em texto que a gente leu na ordem do culto, eles saíram para o campo e viram um orvalho. E aquele orvalho se tornou como escamas e foram falar com Moisés. Falaram, o que é isso, Moisés? Que coisa extraordinária é esta, que nós nunca vimos? Fala, este é o pão que Deus mandou. É algo que está fora da sua capacidade de compreensão. É algo que está fora da sua capacidade de obtenção. Não tem nada a ver com o seu labor. É graça. É graça. É extraordinária graça e providência de Deus. Proveu o necessário sem a ajuda deles. E aqui diz o versículo 5. Sabe, pois, no teu coração que como o homem disciplina o teu filho, assim te disciplina o Senhor. Disciplina, como vocês aprenderam na escola dominical, não tem um aspecto negativo somente. A disciplina, primeiro, é positiva. É como um pai que trabalha com um filho. Disciplina no sentido positivo é você encaminhar os seus filhos, protegê-los para que eles andem corretamente. E para isso, às vezes, você coloca alguns freios, alguns limites e algumas situações. Deus, como pai, disciplinou o seu povo. Disciplinou o coração na obediência, na dependência e na confiança.
Lerei novamente, versículos 3 e 4. Ele te humilhou e te deixou ter fome, mas te sustentou com maná. Não há uma ausência total de Deus. Ele é um Pai presente e providente, que tu não conhecias, nem os teus pais conheciam. E olha o objetivo dele, para te dar a entender que nem só de pão viverá o homem, mas de todo o que procede da boca do Senhor. Deus é o nosso Pai provedor, em toda e qualquer circunstância. Algumas aplicações desta palavra. A primeira, o Senhor pede de nós fé. Fé. É isso que Ele está pedindo de você. E fé é caminhar em acordo com as promessas da palavra. Não arrumar formas diferentes. Na tentação e no deserto, muitas vezes, você desejará, como eu disse, arrumar novas alternativas para solucionar aquele problema. Mas o que Deus pede de nós é fé. E a fé não é aqui no sentido subjetivo daquela crença, convicção interior. E também não é fé no sentido objetivo de conhecer a palavra, mas é fé no sentido de obediência. Obedecer a Deus, ainda que eu não compreenda e ainda que eu não aceite. É comum em conversas com os irmãos, e comigo mesmo, a pessoa trazer um papel e falar: pastor, olha, a conta não fecha. No sentido de inconformidade com a vontade de Deus. Não é isso que eu quero. Quando a pessoa diz isso, não era isso que eu estava planejando para a minha vida. Não é isso que eu quero. Você não está entendendo? Olha aqui, ó. O deserto está à porta, mas o princípio não mudou. Implica obediência e andar em acordo com as promessas da palavra, ainda que eu não compreenda ou aceite. E lá na galeria da fé, nós vamos ver, por exemplo, Noé, que mesmo sem conhecer o que era chuva, aparelhou uma arca e durante 120 anos gastou sua vida nela. Para que obedecer quando tudo está dando errado? Para quando tudo é contrário? Porque este é o caminho do Evangelho. Minha primeira aplicação. Fé implica em obediência. Caminhar de acordo com as promessas da palavra de Deus, ainda que eu não compreenda ou aceite. E uma palavra aqui, didática para vocês lembrarem, é jogar o jogo conforme as regras. Se você tentar mudar a regra, as consequências virão. Pode ser demorada, mas elas podem vir. E eu não quero que o seu sofrimento aumente. Não quero. Certamente você também não quer. Fé implica em obediência ativa da palavra de Deus. Segundo, aplicação. É o Senhor que nos sustenta como um pai. Deus, na sua providência e na graça comum, distribui bens. Há muitas pessoas ricas, cheias de saúde, que não conhecem a Deus. É a graça comum. No entanto, eles vivem para isso. Não é essa a diferença que Jesus faz? Quem é que vive para comida, bebida e vestimenta? Os gentios que não conhecem a Deus. Jesus faz essa diferença. E encaminha a igreja. Buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E as outras coisas vos serão acrescentadas. O Senhor sustenta como pai. O que Deus está ensinando através de Moisés?
A preocupação com as necessidades imediatas, por mais justas que pareçam, não devem controlar-nos a ponto de desobedecermos. Em outras palavras, você está tão asfixiado por aquela necessidade que você abre mão da integridade, da obediência e toma suas próprias decisões alheias à palavra de Deus. Desconfiando na providência do Senhor. Desconfiando da providência dele. Pastor, mas está demorando muito. Pastor, mas não passa essa situação na minha casa. Mas essa enfermidade não tem cura. A preocupação com as necessidades imediatas, por mais justas que pareçam, não devem nos controlar a ponto de desobedecer a Deus. Porque se nós desobedecermos a Deus para satisfazer uma necessidade, sabe qual é o nome disso? Ídolo. Ídolo. E o Senhor, preparando o povo, uma das preocupações é que eles não sejam idólatras. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus viverá o homem. Depois de 40 dias jejuando no deserto, a fome, porque Jesus é homem como nós, ele foi tentado. Mas ele não negociou, não encontrou outros caminhos alheios àquele que Deus tinha dito. Terceiro, as dificuldades enfrentadas servem para nos conformar à imagem de Cristo. Eu falei isso no sermão. O deserto foi um raio-x. Ou melhor ainda, todos vocês conhecem agora, foi falado domingo passado, o PET scan, para pacientes de oncologia, que têm medo desse exame porque ele revela tudo, absolutamente tudo na saúde. E se houver um ponto canceroso, ele irá apontar. O deserto foi um PET scan, um raio-x. A ação de Deus em dar privações foi para ver o que estava em seu coração. Irmãos, e todos nós aqui, independente da idade, do tempo de fé, deve vigiar. Quem está em pé, veja que não caia. Eu posso, e às vezes eu fico pensando sobre isso, Senhor, se eu passasse o sofrimento que esse irmão está passando, será que eu me manteria íntegro? Embora eu esteja falando para ele manter a integridade, será que o Senhor me manteria íntegro? Para não desviar o meu coração do Senhor? Eu fiz isso, diz Deus, para sondar o que estava em seu coração, quais eram suas reais motivações. Deus passa uma peneira. Eu estou cada dia como pastor mais tranquilo quanto a isso. Deus está peneirando como se peneira o trigo. E a casca o vento levará, mas os grãos ficarão. Analise o seu coração e a sua situação. Palha ou grão. Que Deus o proteja como protegeu Pedro. Pedro, eu roguei por ti, para que a tua fé não fracasse. E por último, Deus tirou toda a capacidade de autossustento para que colocassem o coração nele. O Senhor o sustentou diariamente. E essa palavra é importante. Diariamente. Nós lemos no texto que eles deveriam colher até sexta. Na sexta eles deveriam colher o dobro.
para que no sábado eles ficassem tranquilos e desfrutassem do descanso em Deus. Mas parecia ser algo muito estranho. E a igreja desconfiou. Ao invés de um Gomer, colocou 2. E o que aconteceu? Cheirou mal e deu bicho. Veja como o nosso coração é tentado, na escassez, arrumar meios que não a obediência. Qual é o resultado? Cheira mal e dá bicho. Querido irmão, querida irmã, eu não quero que você sofra isso. E é por isso que eu estou pregando essa palavra mais uma vez. Confie no Senhor, em obediência, o tempo que for necessário, porque você não será frustrado. Quem sabe hoje o seu coração seja quebrantado para crer em Jesus. Esse é o meu segundo propósito. Talvez as circunstâncias estejam tão sufocantes que você não consegue confiar de que Deus proverá para amanhã o que é de amanhã. Esteja tão desconfiado dele que você não creia que Jesus pode satisfazer a sua alma, de que a enfermidade grave é sofrida, mas Jesus supre a tua alma. Que a solidão é sofrida, mas Jesus supre a tua alma. De que a dor é um sofrimento, mas que Jesus supre a tua alma. De que a ausência de pessoas ou carência ao longo da sua vida, solidão de pessoas que não te tutelaram, te ajudaram, mas Jesus pode suprir. Que a ausência de um parente querido, Jesus pode suprir. Será que você crê mesmo nisso? Será que a sua vida tem sido moldada para ser satisfeito em Deus? E uma pessoa alegre em Cristo? Abra sua Bíblia em João. João, capítulo 6. Estamos terminando. João 6. Versículos 32 a 35. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Cristo pode satisfazer a sua alma. E o que você deve fazer para desfrutar deste pão? Pedir a Ele que alimente a sua alma. Pedir a Ele que Ele nutra, que Ele possa nutrir todas as suas carências. Visto que, como pão, você deve se lembrar, Ele foi partido. No dia da ceia, Ele disse: esse é meu corpo que é partido por vós. O Filho de Deus se entregou na cruz, a fim de que o seu sangue e o seu corpo partidos lhe dessem vida, perdão e esperança. Os teus pecados foram perdoados. Você pode ter dor, escassez, de todos os sofrimentos que eu citei aqui. Sim. Mas você foi perdoado. O sacrifício, este pão partido, significa que você não será mais partido.
e de que terá a vida eterna, apesar de todos os enfrentamentos. Olhe para a cruz. Olhe para a cruz. E desfrute desta vitória. Cristo é o pão que desceu do céu para dar vida ao mundo. Veja só, como Deus é o nosso Pai, dirigindo nossa história e nos disciplinando, cuidando de tudo que precisamos. Ele também é o Pai provedor. Deus Pai e nosso provedor. Mantenha a obediência, porque isso é fé. E se você já não acredita no Senhor, você já não desfruta desta certeza, da segurança da cruz, Ele é o pão que nos sustenta. Lembre-se disso. Em nome de Jesus. Amém. Quando o coração estiver aflito, se lembre de quem Ele é. Pra ver o Pai, olhe para o Filho. Deus que se revelou a nós, a vida eterna já nos deu. A alegria e paz começam aqui. Pra si um povo escolheu, andemos para o encontrar. E então vamos cantar, estiver aflito, se lembre do que Ele fez, tudo que criou e sustenta, pelo poder da sua mão, nos estendeu a adoção. Somos filhos da aliança eterna. Na morte, na ressurreição, unidos somos no Senhor. E então vamos cantar,
coração estiver aflito, se lembre de quem Ele é.